Graça e paz, meus irmãos, permanecemos ainda na condição de isolamento social, mas espiritualmente nós estamos juntos, orando uns pelos outros, podemos nos relacionar de outras maneiras, até que seja restabelecido a nós a condição de estarmos juntos em comunhão como igreja. Nesse momento, nós precisamos entender que existem oportunidades sendo colocadas também diante de nós. Nós não podemos viver nos lamentando como se tudo estivesse perdido, tudo estivesse ruim, porque mesmo em momentos difíceis, Deus ele abre diante de nós portas de oportunidades valiosas. E nós podemos meditar na palavra de Deus, buscar entendimento dela. Nós vivemos em um mundo de informações contradizentes. Existem informações que partem de uma direção, outras que seguem outra direção. Mas nós temos na palavra de Deus segurança, uma informação segura para a nossa vida. E nós devemos orar como o escritor bíblico que diz: Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. E nós temos aqui uma informação segura. Hoje nós iremos meditar em uma das leis que o povo de Israel estava sujeito no Antigo Testamento. Mas nós vamos procurar entender não apenas a letra da lei, mas o espírito da lei. Em vez de nos fixar somente na exigência da letra da lei, vamos procurar entender os objetivos de Deus, os propósitos de Deus ao estabelecer essa lei para o seu povo. Uma lei muito simples, ela é dada ao povo de Israel e ela chega até nós. Se encontra em Êxodo capítulo 22, apenas os versos 26 e 27. Eu leio para os irmãos. Êxodo 22, 26 e 27 nos diz: se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva-a antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para se esquentar o corpo. Será que Deus estava apenas preocupado que ninguém passasse a noite ao relento? Será que o objetivo de Deus ao dar essa lei era para que ninguém passasse frio durante a noite? Eu creio que Deus ele se importa sim que as pessoas estejam abrigadas, mas nós precisamos enxergar a sabedoria maior por trás dessa lei. Nós precisamos entender que nós temos certos deveres, certas obrigações que precisam ser observadas para o nosso próprio bem. Quando nós olhamos para os nossos dias, esse momento que nós estamos vivendo, como é que isso se aplica a nós? Como que uma lei tão antiga, ela pode se aplicar de maneira viva para nós hoje? De repente, nós olhamos ao nosso redor e todas as atividades tiveram que ser paralisadas. E isso aconteceu de forma abrupta. Foi algo que muitos de nós não esperavam. Nós ouvíamos aí os rumores de toda a pandemia, mas nós talvez não esperássemos que isso nos alcançasse de uma maneira tão rápida, o isolamento social. Mas será que tudo está perdido? Será que existe apenas o aspecto negativo de toda a situação? Eu creio que não. Eu acredito que esse pode ser um momento de grande proveito para nós. Eu acredito firmemente que o Senhor ele está nos dando grandes oportunidades, Ele está abrindo portas diante de nós. Ele está colocando grandes oportunidades em nossa vida para esse momento. E aí nós entendemos que nem tudo pode parar. Existem aspectos da vida, atividades que precisaram ser paralisadas, e nós não temos nem como negar de obedecer
a essas determinações. Mas nós precisamos entender que nem tudo pode parar. Por quê que nem tudo pode parar? Porque muitas responsabilidades e muitos compromissos da nossa vida simplesmente não podem ser adiados. Algo teve que parar, sendo contrário ou não à nossa vontade. Mas nós precisamos entender que nem tudo pode parar. Existem compromissos que não podem ser adiados, existem responsabilidades nossas que não podem ser paralisadas. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, existe um aspecto muito precioso da vida. A vida é preciosa. Mas um dos aspectos que faz a vida, como nós conhecemos, essa nossa experiência aqui ser tão preciosa, é que ela passa. A nossa experiência aqui nesse mundo, ela passa. E o nosso tempo de vida aqui, inclusive, é muito limitado. A média de vida do ser humano é limitado aqui nesse mundo. E isso significa que os relacionamentos que nós temos aqui, da maneira como nós conhecemos esses relacionamentos, eles se acabarão. Eles terão fim. E é por isso que nós temos que tomar certas atitudes a cada dia, antes que anoiteça. Uma das leis que o povo de Israel estava sujeito era essa: se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme para se esquentar o corpo. Qual que é a mensagem principal dessa lei para nós? Como que ela pode se aplicar às nossas vidas? Aqui nós aprendemos que o Senhor, Ele espera que nós cuidemos de nossas pendências, vivendo em paz e estando sempre preparados. Deus espera que cuidemos de nossas pendências, vivendo em paz e estando sempre preparados. Precisamos entender que as leis de Deus, elas não são uma mera exigência, porque Deus, ele não precisa da nossa obediência. Nós é quem precisamos nos submeter à sabedoria das ordens de Deus. Deus, ele não precisa que nós obedeçamos às suas leis. Nós é que temos necessidade de obedecê-las, para que tenhamos uma vida melhor. Pense bem, Deus, ele não será menos Deus ou mais Deus se nós obedecermos ou deixarmos de lhe obedecer, mas nós sim seremos transformados à medida em que nós lhe obedecemos, à medida em que nós nos submetemos à sabedoria das suas palavras, dos seus preceitos. Essa lei específica que nós acabamos de ler em Êxodo 22, 26 e 27, ela não foi dada por Deus somente para impedir que uma pessoa passasse a noite com frio. Há muito mais sabedoria aqui. Então, quais são as razões que você tem para cumprir muitas das suas responsabilidades antes que anoiteça? Por que nós precisamos fazer isso? E nós vamos apontar aqui pelo menos 3 razões que nos levam a cumprir muitas das nossas obrigações antes do pôr do sol, antes que anoiteça. Primeira, antes que anoiteça, resolva tudo o que pode lhe impedir de ter uma noite de descanso. O que quer dizer isso? Quer dizer que o inacabado, o não resolvido, o mal entendido, todas essas coisas que nós podemos aqui chamar de pendências, elas podem impedir que você tenha uma noite de descanso. Por isso, se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme para se esquentar o corpo. Existem pessoas que sofrem antes do tempo. São as pessoas ansiosas, pessoas que se preocupam
excessivamente com tudo. Esse é um extremo. Mas existem também pessoas que sofrem por pensar somente que o tempo irá resolver certas situações. Existem pessoas que dizem: não farei nada, o tempo vai resolver tudo. Esse é um pensamento perigoso, porque o tempo ele pode ser um aliado, mas o tempo também ele pode se tornar um grande inimigo quando nós esperamos que tudo seja resolvido tão somente por ele. A maioria das questões da vida, elas são resolvidas com ações práticas. E essas ações, elas vão mostrando os seus efeitos com o passar do tempo. Não é o tempo que resolve. O tempo ele vai mostrar as consequências de atitudes que nós tomamos. E às vezes nós precisamos de tempo para ver isso. Um dos grandes problemas que tem impedido muitas pessoas de ter uma noite de descanso é a vida mal resolvida diante de Deus. E quando não há paz com Deus, certamente muitos problemas com muitas pessoas, eles surgirão. Porque o nosso problema com as pessoas, ele não é, na verdade, a princípio, um problema com as pessoas, ele é um problema com Deus. Por causa desse problema, dessa dificuldade vertical, as dificuldades horizontais, elas surgem, elas começam a aparecer. Uma vida mal resolvida com Deus, ela traz uma vida de muitas dificuldades com as pessoas. Agora, quando há paz com Deus, em função disso haverá paz conosco, mesmo essa paz interior, e haverá também paz com as outras pessoas. E mesmo que não haja paz com todas as pessoas, haverá paz no coração para que nós possamos lidar com situações adversas. E por isso, antes que anoiteça, resolva a sua vida com Deus. Ou seja, coloque o seu pecado diante dele. Se arrependa, peça perdão. E tendo feito isso, tenha uma noite em paz, uma noite de descanso. O salmista, ele confessa no Salmo 32, 3 e 4. Ele diz: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Enquanto o pecado foi calado, não foi confessado, não houve arrependimento, não foi colocado diante de Deus, só sofrimento, só tormento. Olha o que ele diz no Salmo 6, verso 6: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Ninguém pode ter uma noite de descanso antes de resolver muitas questões em sua vida. E dentre todas as questões, a mais importante, a paz com Deus. Mas o salmista, ele estava certo de que ao resolver suas pendências com Deus, ele experimentaria a paz em seu coração e ele passaria a ter noites de descanso. Ele também afirma no Salmo 4, verso 8: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Por isso, antes que anoiteça, resolva tudo o que precisa ser resolvido para que você tenha uma noite tranquila, uma noite sem remorso, uma noite sem sentimento de culpa. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme para se esquentar o corpo. Segunda razão que você tem para fazer isso antes que anoiteça. Antes que anoiteça,
esteja certo de que você terá um novo dia de bem com as pessoas e de bem com Deus. Nós precisamos dessa certeza, porque começar bem é sempre o melhor começo. Começar bem é sempre um bom começo. E por que antes que anoiteça, se nós estamos falando de começar bem um novo dia? Porque o dia seguinte para o judeu começa às 6 horas da tarde do dia anterior. É quando o sol já fez todo o seu percurso e ele se põe no horizonte. Ali o dia está acabando. E olha o que o salmista diz no Salmo 19:6, a respeito do sol. Ele diz: a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. Nada. De maneira ilustrada, ou ilustrativamente falando, não há nada que nós façamos durante o dia que não seja conhecido por Deus. Não há nada que se esconda da luz do sol. Ele percorre toda a terra. Também não há nada que nós façamos durante o dia que não seja conhecido de Deus. E também não há nada que nós façamos durante o dia que não traga consequências em nosso relacionamento com as pessoas. Por isso é muito saudável começar um novo dia de bem com as pessoas e de bem com Deus também. É muito importante que quando anoitecer, nós não tenhamos que nos preocupar com o dia seguinte. Jesus, ele nos disse no Sermão da Montanha, Mateus 6:34, portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que o trabalho, os relacionamentos, as tarefas de cada dia trazem em si suas preocupações, trazem o seu mal. E não é sensato acumular preocupações, problemas não resolvidos no decorrer dos dias. Para que isso não aconteça, é preciso tomar as providências para começar um novo dia de bem com as pessoas da sua convivência e, sobretudo, de bem com Deus. Talvez uma das maiores frustrações de muitas pessoas é agir de uma determinada maneira e depois perceber que poderia ter agido de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. E aí resta aquela afirmação, talvez frustrada, onde nós dizemos: olha, se fosse hoje seria diferente, porque eu estou mais maduro, eu tomaria uma decisão mais acertada. Mas nós sabemos que nós não podemos mudar o que já foi feito. Palavras que nós dissemos, atitudes que nós tomamos, decisões que nós seguimos, uma vez feito isso, nós não podemos mudar o que já foi feito. Tendo agido de uma maneira, essa ação, ela traz suas consequências. Então, é muito importante lembrar, nós podemos escolher o que vamos fazer, o que nós não podemos é escolher as consequências do que nós fizemos. Mas, apesar de não haver a possibilidade de mudar o que já está feito, nós temos sim a oportunidade de corrigir o que foi feito. Claro. Nós não podemos anular o que foi feito, mas nós podemos sim corrigir o que foi feito. Há a oportunidade de a cada dia recomeçar de uma maneira melhor. E aí precisamos entender que um novo dia, ele não pode ser visto somente como mais um período de tempo que também passará. Nós não podemos entender o novo dia como a sequência de eventos e fatos onde nós devemos nos conformar com a situação, seja ela qual for. Um novo dia, ele precisa ser visto como uma grande oportunidade de recomeçar. Deus nos dá esse privilégio de recomeçar. Deus, ele tem proporcionado
muitos momentos para isso. Ele cria o final do dia e o início de outro, o final de uma semana e o início da outra, o final de um mês e o início da outra, o final de um ano e o início do outro. E ele estabeleceu os astros no céu para determinar esse tempo, para facilitar para nós. O dia, quando a Terra deu a volta em torno do seu próprio eixo, deu uma volta completa e agora começa de novo. Uma semana é um quarto de um mês, que é quando a Lua dá uma volta completa ao redor da Terra. E quando isso acontece 12 vezes, 12 meses, a Terra toda deu uma volta completa ao redor do Sol e começa de novo. Oportunidade de recomeçar. Então não viva lamentando pelos acontecimentos passados. Recomece de maneira certa. Como é que tem sido os seus dias? Como é que você vê o anoitecer de cada dia? Somente como um fenômeno natural ou como uma verdadeira oportunidade dada por Deus para recomeçar? Você pode recomeçar de bem com as pessoas e você pode recomeçar de bem com Deus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você precisa dormir com a certeza de que fez tudo a seu alcance para não acumular para o dia seguinte tensões, discórdias com outras pessoas e com Deus. Você precisa dormir com a certeza de que lançou sobre o Senhor toda a sua ansiedade e que Ele tem cuidado de você e cuidará da sua vida. Nunca se esqueça também da recomendação bíblica, Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa que a ira, a revolta, a zanga, a briga, o ódio tende a acabar junto com a luz do sol. Precisa acabar. Você não pode recomeçar com essa carga toda dentro do seu coração. E é por isso que, se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para se esquentar o corpo. Terceira razão para resolvermos as nossas pendências antes do anoitecer: antes que anoiteça, coloque em ordem a sua vida, porque você não sabe o que poderá lhe acontecer. Essa é uma razão muito séria, deve ser muito considerada para fazermos as nossas obrigações antes que anoiteça e antes do próximo amanhecer. Porque nesse período pode ocorrer algo inesperado na nossa vida. Nós podemos não mais acordar nesse mundo, como aconteceu com aquele homem rico, a quem se disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Jesus contou essa parábola em Lucas 12:20. E ele faz uma pergunta. Ele diz: e o que você tem preparado? Para quem será? A pergunta, ou as perguntas a serem feitas aqui, elas muitas vezes são difíceis. Eu estou fazendo essas perguntas não porque eu tenho as respostas, mas vamos pensar em algumas questões. Se nós partirmos para a eternidade hoje, como está a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos? Se alguém que nós amamos partir hoje, ela partirá sabendo que nós a amamos ou o quanto nós a amamos? Então, enquanto há tempo, ofereça e receba o que de bom o relacionamento dessa vida pode nos proporcionar. Palavras amáveis, palavras edificantes, palavras de encorajamento,
abraço amigo, sorriso sincero. Tudo isso são coisas que enriquecem o recebedor sem empobrecer o doador, nas palavras do poeta. Você precisa fazer essas coisas tão simples e tão preciosas antes que anoiteça. Dê uma oportunidade aos seus amados e, por que não dizer, uma oportunidade a você mesmo de desfrutar do que essa vida oferece de bom e de sincero. Ainda há coisas boas e sinceras a ser usufruídas aqui nesse mundo que Deus nos dá. Por que nós precisamos nos dar essa oportunidade? Porque não é comum ter a oportunidade que foi dada ao rei Ezequias. Que oportunidade foi essa? Você se lembra? Isaías 38:1 diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E você sabe o que aconteceu. Ezequias se humilhou, chorou, orou, e Deus ouviu a sua oração. E Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. A questão é que isso não é uma regra. Isso é uma exceção. Nós não devemos esperar que isso aconteça na nossa experiência, porque não é regra. Então, quantas coisas nós temos a fazer antes de cada anoitecer? Apenas algumas delas. Agradecer a Deus as bênçãos do dia que está acabando. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, como diz o cântico. Derrame perante o Senhor qualquer tristeza, qualquer preocupação, abra o seu coração diante dele, ele escuta com paciência a nossa confissão, o nosso lamento. Ele está sempre perto para nos acolher, nunca é enfadonho quando nós derramamos diante dele nossa tristeza, nossa preocupação. Entregue aos cuidados do Mestre todos os seus queridos. Ele tem o poder de cuidar. Nós precisamos ter a certeza de que aqueles que estão ao nosso lado tenham a certeza, é Deus que está cuidando de mim. Reafirme sua confiança em Deus. Diga ao Senhor que você confia nele. Outra coisa, confesse qualquer falta de conformidade com a lei de Deus e renove seus votos de fidelidade ao Senhor. Quantas coisas precisam ser feitas antes que anoiteça. E tendo feito isso, durma a noite toda o sono dos justos. Tendo feito isso, descanse em paz, sabendo que aconteça o que acontecer, sua vida está em ordem. Deus é com você. Você está nas mãos de Deus. Descanse em paz. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? O que você tem feito tem sido feito em função de quê? A sua casa está em ordem? Se você partir hoje, o que você deixará para aqueles que ficam? Qual a lembrança que terão de você? Por isso, nunca se esqueça dessa maravilhosa lei divina. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para se esquentar o corpo. Tendo visto isso, ou tendo isso em mente, resolva tudo o que precisa ser resolvido, para que você tenha uma noite tranquila, sem remorso, sem sentimento de culpa. Em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A ira
A revolta, a zanga, a briga e o ódio têm que acabar com a luz do sol. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Lembre-se de que algo inesperado pode acontecer. Você ou alguém que você ama podem não mais acordar entre nós. Nossa vida precisa estar em dia. Essa é a lição. Poeta brasileiro, eu admiro os seus poemas, suas crônicas. Mário Quintana, ele diz o seguinte: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde quase sempre se parte às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e nem sempre as nossas contas estão em dia. Deus está nos dando a oportunidade de colocarmos a nossa vida em dia. Deus está nos dando a oportunidade de colocar nossas contas em dia antes que anoiteça. Faça isso antes que anoiteça. Coloque aqui as suas contas em dia, ainda que suas malas não estejam prontas. Então, descanse no poder das consequências de colocar em prática essa maravilhosa lei de Deus. O Senhor, Ele espera que nós cuidemos de nossas pendências, vivendo em paz e estando sempre preparados. Meu desejo é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite a agir assim a cada dia, sensibilizado pelo amor do Pai, movido pela graça do Senhor Jesus Cristo e capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração. Medite nessas palavras e eu oro para que ela possa encontrar lugar de acolhimento em seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela maravilha da Tua palavra. Obrigado pelas maravilhas da Tua lei. Obrigado por objetivos maravilhosos que o Senhor tem para nós ao nos dar determinações. Nós queremos agradecer ao Senhor pelas oportunidades que estão abertas agora diante de nós. Nós não queremos viver nos lamentando pelas dificuldades e restrições, mas queremos olhar com os Teus olhos e ver as oportunidades que se abrem. E nos dê, meu Deus, a sabedoria, a prudência, a inteligência para usar bem, remir o tempo. Sabemos que os dias são maus. Aproveitar muito bem o que o Senhor nos tem dado nesse momento. Meu Deus, que nós possamos ver o decorrer do dia como uma grande oportunidade e antes que anoiteça, que nós possamos resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento com as pessoas, em tudo que nós precisamos resolver, as pendências de cada dia. Meu Deus, nos ajuda a nos preparar para viver essa vida, de maneira que quando daqui nós partirmos, as nossas contas estejam em dia. Não nos permita deixar dívidas para trás, mas que nós possamos estar em dia com o Senhor em primeiro lugar, estar em dia com aqueles que nos cercam, os nossos queridos, os nossos amados, e estar em dia com os nossos deveres aqui nesse mundo. Que possamos, a exemplo do apóstolo Paulo, dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está reservada, e não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigado, porque há esperança e há conforto para nós no Senhor e em Sua palavra. Nos abençoe, dê a Sua direção, restabelece a Sua paz aos corações aflitos. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu bondoso rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, sobre cada um de nós, a sua igreja, sobre o seu povo em toda a terra. Levanta sobre nós o seu bondoso rosto
Dê-nos a sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.